que é melhor para redução da gordura corporal? Então veja, muito se fala em relação à prescrição do exercício, é a estratégia mais interessante para a redução da gordura corporal, manutenção, aumento da massa magra e alterações positivas de forma geral, né, na composição corporal. Bom, então eu trouxe aqui um estudo muito bacana, publicado em 2025, que através de uma revisão sistemática e meta-análise, compara o treinamento concorrente, que na verdade é o treinamento combinado, né? Que é quando você associa o treinamento aeróbio com o treinamento de força numa mesma sessão ou dentro de uma mesma semana. Eles analisaram só o treinamento de força de forma isolada e só o treinamento aeróbio de forma isolada. Eles compararam essas três intervenções. Basicamente, o resumo da metodologia então, eles levantaram nessa revisão sistemática e meta-análise estudos da década de 80 até 2023, totalizando mais de 1.500 participantes. Eles analisaram aí a alteração do percentual de gordura, massa gorda, massa corporal e massa magra nessas três intervenções: treinamento concorrente, exercício aeróbio mais força, treinamento aeróbio de forma isolada, treinamento de força de forma isolada. Eles analisaram também a equalização, né, quando era equalizado o volume de treinamento, a carga de treinamento, na verdade, entre essas três situações. E analisaram também quando o treinamento aeróbio e o treinamento de força eram realizados em uma mesma sessão ou então em dias diferentes dentro de uma mesma semana, o que caracteriza o treino concorrente ou treino combinado. Vamos aos resultados então? Na verdade, o resumo dos resultados, porque tem muita imagem e eu selecionei as principais para vocês. Então vamos lá, primeira coisa, eles estão analisando aqui a massa gorda. O que você está vendo aí é um forest plot, um gráfico de floresta. Então você tem aqui a linha média e você tem esse diamante passando aqui. Basicamente, quando o diamante ele passa na linha média, não há diferença entre as intervenções. Quando ele está ou para um lado ou para o outro lado sem tocar essa linha média, significa que uma das intervenções teve mais resultado do que a outra. Então, para a gente entender, eles estão comparando estudos que duraram menos de 10 semanas, estudos que duraram 10 ou mais semanas, tudo bem? Eles compararam então os efeitos do treino aeróbio e do treinamento resistido na musculação na massa gorda, os dois de forma isolada. E o que eles viram? Quando os estudos têm menos de 10 semanas, não deu diferença entre treinamento aeróbio e treinamento de força. Agora, quando tem mais de 10 semanas, o treinamento aeróbio gera uma maior redução da massa gorda. E de forma geral, o overall effect aqui, o efeito geral, parece que o treinamento aeróbio tem vantagem sobre o treinamento de força na redução da massa gorda. Estamos analisando agora, mudei, tá? Estou na figura 3, a comparação do treino aeróbio de forma isolada com o treinamento concorrente, quando fazia aeróbio mais musculação, numa mesma sessão ou em dias diferentes dentro de uma mesma semana. O que eles viram? Quando os estudos duram menos de 10 semanas, não tem diferença. Quando duram igual ou mais de 10 semanas, também não tem diferença. E de forma geral, tanto o treino aeróbio quanto o treino concorrente, eles são efetivos em redução de massa gorda. Não deu diferença. Viu que o diamante passa no meio aqui da linha? Então é isso. Agora, eles compararam o treinamento de força com o treino concorrente. E aí você já está craque, né? Analisar forest plot aí. Claro que eu estou fazendo uma análise bem simples, né? Tem também a análise de heterogeneidade, e você tem o valor do P, mas de forma geral, eu acho que fica claro, né? Quando passa aqui o diamante na linha, não tem diferença. Quando está para um lado ou para o outro, é porque deu diferença. Tudo bem? Vamos ficar nessa. Basicamente, a massa gorda, você tem aqui, quando comparado o treinamento de força, o treinamento resistido de forma isolada com o treino concorrente, menos de 10 semanas não deu diferença. 10 semanas ou mais, aí o treino concorrente tem vantagem na redução da massa gorda. E de forma geral, o treino concorrente é mais eficiente na redução da massa gorda do que o treino de força realizado de forma isolada. Então até aqui, massa gorda, treino cardio e treino concorrente são mais efetivos do que o treinamento de força de forma isolada. Analisaram também o percentual de gordura corporal. Então, menos de 10 semanas, mais ou igual a 10 semanas. Analisaram o treino aeróbio e o treinamento resistido. De forma geral, para redução do percentual de gordura, as duas estratégias são eficientes. No entanto, há uma tendência do treinamento aeróbio ser melhor para a redução do percentual de gordura do que o treinamento de força, quando as situações são comparadas de formas isoladas, ou seja, só o treino cardio ou só o treino de força. Compararam ainda, estou na figura 6, estou mudando a figura, o percentual de gordura corporal, menos de 10 ou mais semanas, aqui do treino cardio, treino aeróbio,
com um treinamento concorrente. Aí não tem nem o que pensar, né? Olha só, o diamante passa aqui bem no meio nas 3 situações. Menos de 10 semanas ou mais, o efeito geral. Então, ambas as estratégias têm o mesmo resultado na redução do percentual de gordura. Analisaram agora o treinamento de força junto com o treinamento concorrente. E mais uma vez, ambas as estratégias são interessantes nesse quesito. E aí vamos continuar, calma que está chegando no fim. Analisaram massa magra, faz sentido, né? Massa gorda, percentual de gordura e agora massa magra. O estudo tem mais coisa, mas eu reuni aí as principais informações. Então veja, ó, para massa magra, olha que interessante. Para massa magra, o treinamento resistido com o treino aeróbio, menos de 10 semanas, não deu diferença. Mais de 10 semanas de forma geral, o treinamento de força é mais eficiente que o treino cardio para massa magra. Daí sem surpresas, né? Compararam agora o treinamento concorrente com o treino cardio e eles não viram diferença. No entanto, de forma geral, o treinamento concorrente, por ter o treinamento de força envolvido, gerou aí maior tendência de ganho de massa magra, ok? E por fim, compararam o treinamento concorrente com o treinamento de força. Eles não viram diferenças. As duas estratégias são eficientes aí para manutenção ou ganho de massa magra. De forma geral, conclusão aqui, alguns dados além, né, dos que eu mostrei. Então veja, ó, conclusão, embora não haja diferença na percentagem de gordura corporal entre as modalidades de exercício, o treinamento aeróbio e o treinamento concorrente são mais eficazes do que o treinamento resistido sozinho na redução da massa gorda absoluta. Então segue a linha aqui, né? Vamos de novo? Vai seguindo a linha aqui, estou até com o apontador. Então veja, ó, embora não haja diferenças na percentagem ou no percentual, embora não haja diferença no percentual de perda de gordura corporal entre as modalidades, o treinamento aeróbio e o treinamento concorrente são mais eficazes do que o treinamento resistido sozinho na redução da massa gorda absoluta. No entanto, o treinamento resistido não melhorou nem impediu a perda de massa gorda quando incorporado ao treinamento concorrente. Aí veja, vamos ler, ó. A combinação dos exercícios aeróbios e de força no mesmo dia ou em dias diferentes não parece influenciar a eficácia do treinamento concorrente. Quando as intervenções de exercício são de curta duração, não tem diferença na perda de gordura entre as modalidades de exercício. E aí parece então que nesse caso, quanto maior a duração do estudo, melhor aí para os resultados. E aí por fim, esses resultados corroboram o uso concomitante, o uso junto aí, né, numa mesma sessão, numa mesma semana, de exercício aeróbio de força para redução da massa gorda, bem como uma ênfase na carga de trabalho e na duração do tempo aí ao programar exercícios para perda de gordura. Então, treinamento concorrente é uma boa ideia para redução da perda de gordura. Treinamento aeróbio é mais eficiente que o treinamento de força na redução aí do percentual de gordura. E quanto maior a duração do estudo, melhor. Isso não quer dizer, é claro, que o treinamento de força deva ser desprezado. Muito pelo contrário, ele tem que ser incorporado sim numa rotina que favorece aí o emagrecimento. É isso. Beijo no coração e até o próximo vídeo.